Estamos no Conecta Processo Penal em Debate, podcast que trata de temas atuais do direito processual penal. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC e advogado. Comigo, Marcos Eberhard, também professor da PUC e advogado criminalista. Este é o episódio número 88, que tratará do tema referente à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Mais especificamente, quais os reflexos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário no processo penal. Conosco, o professor Henrique Saibro, que é professor da Uniriter e da São Judas Tadeu. Também mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul e professor de cursos preparatórios à OAB, principalmente do verbo jurídico. Também autor de Crimes Tributários, Suspensão da Exigibilidade e Garantia do Crédito, que é um extrato de sua dissertação de mestrado defendida na PUC do Rio Grande do Sul. Professor Henrique, obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui no Conecta e compartilhar os seus conhecimentos. Para darmos início ao nosso podcast, poderíamos iniciar com uma pergunta poderíamos iniciar com a seguinte pergunta: qual o significado da suspensão da exigibilidade do crédito tributário? O que significa a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e quando essa suspensão pode ocorrer e quais as imbricações que há da suspensão dessa exigibilidade com o processo penal? Então, professor Henrique, com a palavra. Bom, inicialmente, agradeço muito o convite e a honra de poder participar aqui nesse podcast, que é sucesso no Brasil inteiro, e, sobretudo, por estar participando aí com dois professores que sedimentaram a minha vida acadêmica, né? Então, é uma honra, é realmente uma felicidade enorme da minha parte estar dividindo esse espaço com duas autoridades do processo penal. Pois bem, o que significaria, basicamente, a suspensão da exigibilidade do crédito? Está no próprio nome, né? O fato é que o crédito ele já está constituído, mas não pode ser exigível. Portanto, nós já temos o lançamento definitivo, mas esse crédito não pode ser executado. Não pode o fisco, a administração pública, expropriar bens do executado. Não pode a Fazenda Pública ajuizar uma execução fiscal a despeito de o crédito já estar constituído. E é interessante mencionar as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário. Estão lá previstos no artigo 151 do Código Tributário Nacional, como moratória, parcelamento, depósito do montante integral. Levando em consideração a inteligência da súmula vinculante número 24, segundo a qual não se tipifica crime contra a ordem tributária material sem o lançamento definitivo do tributo, pode-se perguntar, ok, mas se for suspensa a exigibilidade do crédito? Se nós tivermos já o lançamento definitivo, mas houver a suspensão da exigibilidade do crédito, isso acarreta algum efeito no processo penal? Em primeiro lugar, já adianto que, em termos de jurisprudência, existe um emaranhado de respostas jurisdicionais diferentes sobre o mesmo ponto central. Ou seja, esse tema é cercado de insegurança jurídica. E, sobretudo, por conta do legislador ter dado atenção somente a uma causa suspensiva de exigibilidade do crédito tributário no que toca ao processo penal, que é o parcelamento, que é a única causa suspensiva do crédito tributário que possui uma previsão legal específica no processo penal. No processo penal. O que diz a Lei número 9.430 de 96, lá no artigo 83, prevê que o parcelamento do crédito tributário, se efetuado antes do recebimento da denúncia, acarreta a suspensão da pretensão punitiva estatal. Portanto, impõe um lapso temporal até o recebimento da denúncia, mas há de fazer uma diferenciação entre parcelamento e quitação do crédito tributário. A quitação enseja, desde logo, a extinção da punibilidade do crédito tributário. E, diferentemente do parcelamento, não há um limite temporal. Pode ser realizado a qualquer tempo do processo penal e há julgados, professor Marcos, professor Nereu, e a quem estiver nos acompanhando, que admite a extinção da punibilidade, inclusive após o trânsito em julgado, decorrente da quitação do crédito tributário. É claro que o parcelamento ele vai também extinguir a punibilidade do crédito tributário, só que quando alcançado o pagamento integral das parcelas a serem honradas.
Mas fica a dúvida, ok, nós temos uma previsão legal, uma clareza do legislador em relação ao parcelamento do crédito tributário, mas em relação às outras modalidades suspensivas, o que pode ocorrer? Vamos refletir a respeito disso. Não temos como ver todas as hipóteses, né, mas eu acho que o depósito do montante integral talvez seja a modalidade mais interessante para a gente fazer breves considerações. Digamos que uma pessoa esteja respondendo criminalmente por crime contra a ordem tributária. Porque, vamos lá, teria em determinado momento suprimido algum tributo, né? Teria suprimido algum tributo por ter omitido determinada informação à autoridade fazendária. Já o recebimento da denúncia, essa pessoa está respondendo efetivamente a um processo penal, figurando como réu, só que, paralelamente a esse processo penal, essa mesma pessoa ajuiza uma ação anulatória de débito fiscal, lá no juízo civil. E deposita integralmente um montante do crédito tributário, que também é objeto do processo penal. Vejam, diante dessa atitude, em primeiro lugar, suspende-se a exigibilidade do crédito, e num segundo momento, a gente pode refletir nas hipóteses diante dessa atitude do sujeito ativo desse processo civil. Vamos lá. Depositado integralmente esse valor, quais são as duas hipóteses possíveis nessa ação civil com repercussão no processo penal? A primeira é a procedência dessa ação anulatória, cujo resultado será a desconstituição do crédito. Desconstituindo-se o crédito tributário, crime tributário não há. Afinal, não há crédito, não há débito, não há o que sonegar. Logo, o resultado, o reflexo do processo penal será a absolvição. Agora, se houver a improcedência dessa ação anulatória, o que ocorrerá? Aquele valor depositado no juízo civil será convertido em renda para a fazenda pública, equivalendo ao quê? Ao pagamento do crédito tributário, que ensejará a extinção da punibilidade no processo penal. Ou seja, independentemente do que poderá ocorrer em ambos os cenários, o réu não será condenado criminalmente. Ou terá extinta a sua punibilidade, ou será absolvido. Portanto, me parece ilegítimo e temerário o prosseguimento desse processo penal, levando em consideração todos os princípios, ou a máxima do processo penal de subsidiariedade, intervenção mínima. Para que manter um processo penal nesses termos? Então, me parece que o mais adequado, a solução mais precavida também, seria a suspensão do processo penal baseado no artigo 93 do CPP, né, uma questão prejudicial facultativa. Ou seja, essa questão de dificílima resolução, que inclusive não compete ao juízo penal discutir a existência ou não de crédito tributário, senão no juízo civil mesmo, será resolvida no juízo civil. Então, o juiz na matéria penal tem total possibilidade de suspender o processo penal até que se resolva esse imbróglio na matéria civil. E aí, a depender do resultado na matéria civil, ele toma a decisão adequada. Ou extingue a punibilidade, ou absolve por conta da inexistência do crédito tributário. O que não me parece adequado, professores, é diante do ajuizamento dessa ação civil com o depósito do montante integral, o magistrado, no caso penal, desde logo absolver o réu, porque a absolvição tem efeito diferente de extinção da punibilidade. E a depender do caso específico, ele poderá ter extinto a sua punibilidade, ele poderá ter a improcedência da ação civil com a possível extinção da punibilidade, e o juiz, no caso penal, prematuramente absolve o acusado. Isso possui efeitos, inclusive, eventual processo penal por lavagem de dinheiro, né? Já que uma absolvição por atipicidade da conduta impedirá um futuro processo de lavagem, ao passo que a extinção da punibilidade pela prescrição não. Então, são assim que a gente começa a refletir e que normalmente não é objeto de reflexão, não só pelos tribunais, senão também pela doutrina, né? Porque, veja que crime tributário, o que mais se fala é que as teses disponíveis para defesa é autoria e inexigibilidade de conduta adversa. Como Isso com relação aos crimes tributários materiais. Perfeito. Por que essa delimitação, professor Nereu? Porque os crimes materiais contra a ordem tributária exigem prejuízo e, portanto, precisam justamente do lançamento definitivo. Já com relação aos formais, não se aplicaria essas hipóteses, não se aplicariam essas hipóteses? Não se aplica a inteligência da súmula vinculante número 24. Uhum. E há uma questão, professor Henrique, bastante
discutida e bastante corrente, que ocorre assim seguidamente, a questão do parcelamento do crédito tributário, que é, como o senhor falou, é a hipótese de suspensão da exigibilidade que mais ocorre, né, no dia a dia. Havendo parcelamento, se não há denúncia ainda criminal, então o devedor parcela o crédito tributário, não há denúncia, o Ministério Público poderia denunciar, e se podendo denunciar, o juiz pode receber, o processo vai ficar suspenso. O que ocorre se não há denúncia ainda? Se já há um parcelamento do crédito tributário celebrado entre o sujeito passivo e a administração, não pode o Ministério Público oferecer uma denúncia, mesmo porque um dos efeitos é a suspensão da pretensão punitiva estatal. Claramente. Sim. E na outra hipótese, se já há uma denúncia em andamento, e o Ministério Público e ocorre o parcelamento administrativo ou no cível, o processo penal, então, deve ser suspenso? Se foi já oferecida uma denúncia, mas ela não foi recebida e é feito o parcelamento, é o caso de suspensão do processo penal também, porque o parágrafo 2º do artigo 83 da Lei 9.430 de 96, que rege essa matéria, prevê que a pretensão punitiva do Estado, ela fica suspensa no caso do parcelamento antes do recebimento da denúncia e não do seu oferecimento. Então, isso levará também à suspensão da pretensão punitiva estatal. Que interessante, professor Henrique Saibro, uma situação vivenciada na prática a partir desse tema. No momento em que se oferece a denúncia, o Ministério Público não percebe que dentro do processo administrativo tributário há a pendência de um último pedido de revisão da decisão. Já estava formado, né, a CDA já existia, mas mesmo assim havia um pedido de revisão da decisão. Não é propriamente um recurso de mérito, mas é um recurso típico aproximado aos embargos de declaração, apesar de não ter esse nome. Então, o Ministério Público mesmo assim oferece denúncia e na resposta à acusação, na resposta à acusação penal, a defesa junta aos autos o resultado de uma exceção de pré-executividade, ou seja, na execução fiscal, a partir daquele recurso que não tinha sido respondido lá no processo administrativo tributário, a defesa tributária diz, tem uma exceção de pré-executividade aqui, ela precisa ser julgada porque não terminou o processo administrativo tributário e vocês já estão executando na área fiscal. E aí, então, o juiz de primeiro grau, ele tem por bem negar essa exceção de pré-executividade e, em agravo, o tribunal reconhece que é nulo, aquela CDA é nula. Dentro da resposta à acusação, a defesa adita a resposta à acusação e diz o seguinte, o fato é atípico. E o juiz, de uma forma, e aqui recuperando a informação que tu trouxeste, professor Henrique Saibro, o juiz, de forma muito antecipada, ele declara, deve ser absolvido por ausência de tipicidade. Declara essa tipicidade, o Ministério Público recorre para o Tribunal de Justiça diz, não, está errado isso. A causa para absolvição sumária está equivocada. Não deveria ter sido a atipicidade, deveria ter sido a ausência de justa causa, para permitir, claro, que se pudesse resolver esse pequeno problema, né, que não é pequeno, e voltássemos, passa pela STJ, passa pelo Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal também indica que a decisão do TJ está certa, ou seja, deve voltar para o primeiro grau, revisada essa decisão de absolvição sumária. Está absolvido sumariamente? Está, mas não pela atipicidade, mas sim pela ausência de justa causa. Justamente para permitir o oferecimento de uma nova denúncia, não alcançando, portanto, a coisa julgada. Então, olha como essa para fugir da coisa julgada material. Né? Exatamente, para fugir da coisa julgada material. Estamos no Conecta Podcast, no episódio número 88, conversando com o professor Henrique Saibro, que é advogado criminalista, é mestre em ciências criminais pela pós-graduação aqui da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é professor da graduação da Faculdade São Judas Tadeu e também da Uniriter aqui no Rio Grande do Sul, como também é professor convidado do curso de pós-graduação da Uniriter aqui também no estado do Rio Grande do Sul. De 2 livros,
5 capítulos de livro, além de outros tantos vários artigos em periódicos jurídicos. E professor, claro, conhecido dos cursos preparatórios para os concursos públicos e exame da OAB. Este é o Conecta Podcast com Nereu Giacomelli e Marcos Eberhardt. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast.